tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar uma nova série de vídeos de personagens da Turma da Mônica. Tem muita gente pedindo, eu vi nos comentários, eu nem tive tempo de responder ainda, mas eu vi pessoas pedindo, faz outros personagens da Turma da Mônica. Então eu vou começar uma nova série, uma nova playlist aí pra gente montar os personagens dessa turminha que todo mundo gosta. Não sei se vocês estão acompanhando também os shorts do canal. Eu tô fazendo muitas coisinhas de papel, porque eu amo fazer essas coisinhas. Eu fiz essa cadernetinha aqui da Mônica. E eu faço porque eu tenho estudantes que sempre pedem pra eu fazer. Faz o paper duck, faz o personagem, e aí eu faço pra eles. E acabei fazendo essa cadernetinha. E é nela que eu vou colocar o nome dos personagens que vai ter em cada vídeo. Então, já tem um vídeo aí com a Mônica, vou deixar aqui pra vocês acessar. Tem um também que eu fiz de personagem da Turma da Mônica. Tipo, sou eu, só que no estilo do desenho da Turma da Mônica. E agora vai vir essa série que eu vou colocar outros personagens e vou trazer curiosidades sobre eles também. Coisas que eu tô pesquisando, coisas que eu me lembro, coisas que eu já sabia, coisas que me contam. E o primeiro personagem já tá aqui dentro escrito. É o Cebolinha. Tinha que ser o Cebolinha porque eu já fiz a Mônica, já fiz uma versão minha, né, feminina, dos desenhos da Turma da Mônica, então tá faltando um dos garotos, né? Logo vai vir os outros também, Magali, Cascão e todos que a gente tiver tempo de fazer, conseguir. Se Deus quiser, eu vou conseguir colocar muitos, porque são muitos aqui mesmo. Então aqui tem o Cebolinha, vou encher esse caderninho com nomes de personagens pra gente saber qual vai ser os próximos. Então acompanhe comigo, pega a sua folhinha e vamos desenhar o Cebolinha e falar sobre as curiosidades desse personagem tão incrível, tão legal. Pega lá sua folhinha e vem comigo. Vamos lá começar? Já peguei minha folhinha. Hoje eu vou usar uma canetinha verde, a ponta dela parece um pincel, então eu vou fazer devagarzinho pra não errar. Começar com a orelha, né? Aquela orelha que tem um formato de letra C, bem grandinha assim. Aí finalizou, a gente já vai encaixar o olhinho dele aqui do lado. O olho parece o número 6, né? O olho desse lado. Agora, o próximo, ele não vai ser o número 6. A gente vai fazer o mesmo círculo aqui de dentro. E só uma curvinha pra cá. Então, não vai encostar assim, fechando como o número 6. O narizinho de Cebolinha, ele é um nariz redondinho. Diferente de outros personagens. E é aqui, com bastante cuidado, a gente vai vir fechando o rostinho dele até chegar ali na parte do olho. E fazer a bochechinha dele. Então, vem circulando. Sobe um pouquinho, fechou a bochechinha. Pra fazer a cabecinha dele, a gente vai subir 2 tracinhos aqui, ó. Aqui em cima da orelha, na diagonal, e outro aqui também. Se fosse o Cascão, era só fazer aquele cabelinho, né? Como é o Cebolinha, então é os 5 fiozinhos. Eu tava lendo nas curiosidades sobre o Cebolinha, teve uma época que ele teve 11 fios de cabelo. Imagina, né? Eu até fiz um teste aqui, ó. Se fosse 11, será que seria assim? Eu não sei se era nesse formato ou se era pra baixo, mas eu ouvi falar que era 11 fios de cabelo. Só que o Cebolinha que a gente conhece agora é só 5, então vamos fazer os 5 fiozinhos de cabelo. Pra fazer os 5, a gente vai vir um traço de lá pra cá, que aí já vai ser 2 fios. Um desse lado, passa na cabeça toda, outro do outro. Agora vamos fazer um traço na vertical. E agora a gente vai fazer 2 traços aqui na diagonal, como uma letrinha V. Um desse lado, outro desse. Com todo é o 5 certinho. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos encaixar o sorrisinho dele, como ele é um menino muito sapeca, tá sempre sorrindo. Bochechinha, boquinha bem larguinha, aberta. E aqui dentro a gente põe a linguinha. Agora vamos colocar a roupinha nele, né? Ele tem uma roupinha muito bonitinha. A manguinha da camiseta dele, viradinha pra cá. E a blusinha dele tem uma gola, então eu vou fazer aqui como se fosse 2 curvinhas aqui embaixo do pescocinho dele, como se ela tivesse bem abotoadinha no pescocinho dele. Aqui eu já vou fazer o traço da barriguinha, pra dar certinho pra eu fazer a manguinha, e aqui eu vou finalizar com a outra manguinha. Agora, o bracinho dele, que vai sair daqui, ele vai estar mostrando aqui essa parte da mão aqui, né? Que acho que é o peito da mão, que a gente chama, né? Que é a palma, essa parte aqui da frente da mão. Então, vamos pensar numa mãozinha desse jeito. Mas primeiro, vamos descer uma parte do braço,
A outra é mais curvadinha. Agora, essa parte aqui da mão. Uma curvinha. E a gente vai encaixar os dedinhos. Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4 dedinhos, porque o outro dedinho tá escondido pra trás. E aqui eu vou fazer a parte gordinha da palma da mão e finalizar ali com o bracinho curvado. O outro dedinho tá escondido, a gente não tá vendo. Vou fazer um tracinho aqui da camiseta, só pra finalizar aqui. E vamos fechar essa camiseta até o outro traço lá do outro lado. Tem um botão só, né, aqui bem no meio da camisetinha dele, um botão branco. E agora a gente vai encaixar, antes do outro braço, eu já vou colocar o shortinho, saindo aqui desse dedinho, fazer um traço reto, ó. Acompanhando igual a camiseta lá em cima, só que é os shortinhos. Vou parar aqui, fazer uma pequena dobrinha, e aí a gente sobe lá em cima. Como é um short, não é uma saia, vamos fazer o tracinho no meio. E outro aqui, deitado. Ficou perfeitinho, shorts. Agora, essa mãozinha aqui, ela vai estar mostrando os 5 dedinhos, porque como ela tá virada, então vai mostrar aqui o polegar. Então, vamos colocar já bem aqui próximo aos shortinhos o polegar. E agora, vamos finalizar encaixando os outros dedinhos, ó. Palma da mão. 1, 2, 3, 4 e fecha lá em cima. Agora, vamos subir o bracinho. Encostando até lá. Tem que fazer uma curvinha aqui. Agora, as perninhas vai sair aqui, né, dos shortinhos, então, um pouquinho mais pra cá, uma perninha. E a outra aqui. Vou encaixar a meinha dele, ele é o único personagem que usa sapatos, né? Então, a meinha. E uma outra meinha aqui, finalizando as perninhas. Agora, vamos colocar o sapatinho dele. Um sapatinho vai estar de frente, então vamos fazer uma curva aqui. E o sapatinho bem redondo. Não dá pra entender, né, porque só ele usa sapato, porque os outros não usam. O outro vai estar pra cá. Ele e os adultos, né, os adultos também usam sapato. Mas o Cebolinha, parece que a mãe dele arruma ele bem arrumadinho, né? Parece que a mãe dele não deixa ele ficar assim, sem sapato, por aí. Ah, que bonitinho. Agora vai ficar bem mais legal quando a gente começar a fazer a pintura. Começar a contornar aqui nos cantinhos, pra ficar bem bonitinho. Quando eu pinto, eu gosto de passar contornando nele todinho, que aí vai ajeitando os cantinhos que ficou meio tortinho. E a parte que eu mais gosto, né, gente? Finalizar aqui com um chãozinho. E pra parte da pintura, pintar a camisetinha dele de verde. Porque, mais uma curiosidade, ele é palmeirense. Por isso que eu acho que a roupinha dele é verde. Vamos lá pintar e saber mais coisas sobre o nosso Cebolinha? Esse é o resultado do Cebolinha, como ele ficou depois de coloridinho. Eu amo quando termino pra colorir, porque dá um acabamento todo especial. Fiz essa bordinha aqui, essa margem em volta, e pintei com as cores da roupinha, verde na blusinha, preto nos shortinhos e o sapatinho marrom. Eu amei o resultado que ele ficou e, como eu prometi, vamos falar um pouquinho das curiosidades, né? Durante o vídeo a gente falou que o cabelinho dele já teve 11 fios, mais fios. E agora tem outras coisas que eu tava pesquisando e eu descobri. Essa aqui todo mundo sabe, o animalzinho de estimação do Cebolinha, que é o Floquinho. É um cãozinho da raça Lhasa Apso, que tem os pelos bem longos. E o olhinho dele nunca apareceu nas historinhas. A boquinha aparece quando ele tá latindo, quando ele tá sorrindo. Mas o olhinho, pelo menos eu não me lembro de ter visto. Se você já viu em alguma historinha, coloca aí nos comentários. Tem essa parte também que eu tava pesquisando, que todo mundo conhece, né? Que é o intuito. Ele quer ser o dono da rua. E ele sempre fala lua, porque troca as letras. E os planos que ele cria são incríveis. Eu tava notando, nos planos, ele sempre faz um tipo de arte. E ele é um artista, né? Tem a Marina, que é uma das personagens também da Turma da Mônica, que ela desenha muito bem. Mas a gente não pode negar que o Cebolinha é muito criativo e faz desenhos muito legais. Tudo bem que às vezes, né, coitada da Mônica, ele retrata ela assim, exagerada. Mas é muito interessante os planos dele. Escrevi aqui o bordão que ele fala nas historinhas, que são aquelas palavras ou frases que os personagens repetem bastante. E tem essa daqui que ele fala, que é pindalolas, quando ele tá planejando e pensando nos planos e tramando os planos infalíveis com o Cascão também. A gente não pode esquecer da participação do Cascão.
Falando da palavra pindalolas, que provavelmente é pindarolas, e ele troca as letras, né? Troca o R pelo L. Nas revistinhas em inglês, porque tem revistinhas do Cebolinha, da turma toda em inglês, ele não troca o R pelo L, ele troca o R pelo W. Faz mais sentido nas palavras em inglês. Por exemplo, se ele for falar a palavra parents, que é pais em inglês, pai, mãe, ele não vai falar parents, ele vai falar parents. No lugar do R, ele coloca um W. Mais curiosidade sobre o Cebolinha em inglês, ele também não se chama Cebolinha, nem Little Onion, como é cebola em inglês, onion. Ele se chama Jimmy Five. Provavelmente é porque Jimmy é um nome popular em inglês, então fica mais fácil para quem tá lendo as historinhas em inglês conseguir pronunciar. E Five pelos 5 fiozinhos de cabelo. Pensando no nome dele, eu não sabia, mas eu descobri que ele tem um nome completo, um nome inteiro, que é Cebolácio Júnior Menezes da Silva. Eu achava que Cebolinha era tipo apelido por conta dos fiozinhos de cabelo que fica pra cima, né? Parece uma cebolinha. Mas não, ele tem esse nome mesmo, Cebolácio Júnior Menezes da Silva. E a última, que também é uma surpresa, ele tem uma data de aniversário. O aniversário do Cebolinha é no dia 24 de outubro. Então, para você que também faz aniversário no dia 24 de outubro, saiba que vocês fazem aniversários juntos. Gente, eu amei trazer essas curiosidades para vocês, porque me faz lembrar muito da época que eu desenhava muito a Turma da Mônica, lia as historinhas. A gente tem muita convivência com a Turma da Mônica quando é criança, porque aprende a ler com os personagens. E pesquisando essas informações, eu fiquei muito feliz, achei muito legal. Eu quero trazer mais, então não deixa de seguir, comentar nos vídeos e aguardar os próximos, que vai ter mais personagens com mais curiosidades. Se alguma coisa daqui eu não falei, coloca nos comentários. Se você sabe mais coisas interessantes sobre o Cebolinha, se você também é fã da turminha, coloca aí embaixo pra gente compartilhar mais coisas interessantes sobre esse personagem tão legal que é o Cebolinha, tá bom? Bye, bye pra vocês, tchau, tchau, até a próxima.